de aprendermos. Senhor, abra os nossos corações para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, se for palavras de exortação, que nós saiamos daqui refletindo, Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Senhor, se for uma palavra de consolo, Senhor, que entre em nossos corações e traga o refrigério. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do teu servo. Usa a boca dele para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Irmãos, esse culto me emocionou muito. Acabei chorando um pouquinho ali, né? E gostei muito da oração do pastor Murilo ali. É uma coisa que me impacta, que eu tive 2 irmãos especial, né? Especial. Doente é a pessoa que fala que a pessoa especial é doente. Essa pessoa é doente. E é coisas que Deus tem falado comigo ao longo desses meses. E essa pregação, ela é muito importante para mim. O interessante é que eu tenho uma pregação que eu fiz para o meu sobrinho, né? O pastor já ouviu ela, Benoni não, Benjamin. Quando ele era pequenininho, eu tenho uma história com ele e Deus acabou me dando uma palavra. E essa palavra aqui foi do mesmo jeito. Eu queria muito pregar ela. Essa palavra, mas essa palavra aqui que eu estou pregando hoje, eu fiquei meio receoso de pregar. Pode se assentar. Porque é uma palavra que ela mexe diretamente dentro do meu ser. E quando Deus mexe diretamente com você, às vezes é difícil. Eu já tenho uma dificuldade, às vezes, de falar quando eu estou nervoso. E pode piorar um pouquinho ou melhorar. Mas eu creio que eu serei guiado pelo Espírito essa manhã. Irmão, o tema dessa mensagem é o barco, né? Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas 5. Lucas, capítulo 5, versículo 3 e 4. Amém, irmãos? Vou ler. E entrando no barco, que era de Simão, pediu-lhe para que afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinou no barco a multidão. E, acabando de falar, disse-lhe a Simão: vais a alto mar, lance as vossas redes para pescar. Irmãos, mantenha sua Bíblia aberta. A gente vai andar um pouquinho sobre a Bíblia. O que é o barco? O que o barco representa? Ele representa o que nós somos. O barco é esse corpo aqui que faz nós se movermos. E como Jesus nos encontra em situações inusitadas, em tempos e lugares. Eu vou falar sobre os 4 piores sentimentos humanos. O primeiro deles é a decepção. Quem não já passou uma decepção aqui? O segundo é a aflição. Esse aqui eu já passei muitas vezes. O terceiro é o medo. E o último é a perca da esperança. Mas, quando Jesus, ele encontra nós no barco, ele pode transformar cada sentimento desses, cada situação dessas, em milagres tremendos. O barco é na onde nós iremos encontrar a nossa verdade. Porque esses sentimentos, eles não são só coisas, mas são algo que nos molda profundamente. Você pode ter passado por um deles ou pelos 4. Vou mandar aqui. Vamos falar sobre o primeiro sentimento aqui.
é a decepção. Pedro, ele foi pescar. Ele precisava levar o sustento para sua família. Ele precisava que aquilo desse certo. E quantas vezes na nossa vida a gente não precisa que as coisas dão certo? Quantas vezes na nossa vida a gente não precisa que o juiz fale a nosso favor? Que as coisas, irmãos, ocorram da maneira que a gente quer. Mas sabe o que é interessante e profundo? Quando as coisas dão errado, aí que nós conhecemos Jesus. Tem algumas decepções que nós mesmos trazemos para a nossa vida. Sabia? Quando você vai assim, disserir um pouquinho da palavra, você vê Davi. Davi não castigou seus filhos. E seus filhos trouxeram aflição para ele. Que Aminon dormiu com sua filha. Seu filho, Absalão, querendo justiça, matou seu irmão. Sabe qual foi o erro de Davi? Ele deveria ter sido pai. Ele deveria ter julgado seu filho como julgara qualquer um dos outros. Só que o olhar dele foi de misericórdia. Mas às vezes até a misericórdia, em certo momento, ela é errada. Porque Deus, Ele quer que nós tiramos pessoas de dentro da nossa vida. E nós estamos trazendo essas pessoas de volta. Sabe o que é interessante? Você às vezes traz pessoas da sua vida que foi mesmo Deus quem tirou. Deus permitiu, você ver a realidade dele, você fala assim, mas eu gosto dele. Meu amigão, pastor? Tem gente que fala assim, eu amo aquela pessoa lá. E toda vez essa pessoa falha com você. Olha que interessante. Você quer aquilo para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus já tirou, mas você quer de volta. Tem vezes que é coisas. Às vezes é uma bebidinha, né? Irmãos, né? Eu às vezes abalo as pessoas com algumas coisas que eu falo, né? Algumas histórias que eu conto. Uma vez, irmão, quando eu era mais jovem, estava afastado da igreja, eu estava fumando uma maconha. É a realidade. Irmão. Aí, ó. Irmãos, acontece. Minha mãe, ela vai... Mãe, se eu ver essa pregação, eu parei aqui, ó. Pode ficar tranquila. E um dia, irmão, a gente estava indo para a praça. Eu ia com uma turminha diferente da minha. Porque minha turma não deixava eu fazer o que eu queria. Porque eles falavam, você era da igreja, você é nosso amigão. Eles não deixavam, não. Mas a outra era dos bagunceiros mesmo. E a gente tá lá. E aí os caras falaram, vamos pôr no narguilé. Colocaram, né, a essência. E aí eles gostavam, eles colocaram o Dreia embaixo. E a gente tá super de boa, alucinado lá. O menino dá uma baforada, cai no chão. O cara que estava bom sentiu o coração dele. Falei, meu Deus, esse cara morreu. Só que, você tá tão na brisa, eu tô rindo lá. A gente está rindo. A gente está doido. Irmãos, desce uma mulher do ônibus. Eu olho aquela mulher ali. E o interessante é que a mulher parecia crente. Essa mulher vê aquela molecada no meio ali, e a gente rindo, e o menino desmaiado. Aquela mulher levantou a mão. E ela começou a orar. A brisa estava passando, irmão. Era aquela mulher, enquanto ela estava orando de longe, a brisa estava passando. De repente, aquele menino, ele viveu ali na nossa frente. Ninguém conseguiu acreditar. A mulher passou e ele falou, eu preciso ir para casa. A gente foi, depois de uns anos, eu vi ele de novo. Ele falou, aquele dia eu morri. Só que eu ouvi uma voz me chamando de volta. Sabe o que é interessante? Nunca mais ele usou nada. E eu falei assim, eu não vou usar mais isso. Eu pensei, eu vi ele ali, eu falei, meu Deus, como é que é? Deus me livrou. Mas aquilo foi para tirar aquele negócio das nossas vidas. Sabe o que é interessante? A decepção vem porque nós mesmos trazemos para nós. A gente se decepciona, a gente traz pessoas, a gente traz coisas. E às vezes você me vê feliz aqui,
é que hoje eu tenho uma alegria verdadeira, eu tenho Jesus. Antes eu não tinha essa alegria. O interessante é que o Pedro, ele precisava trazer a comida para sua casa. Ele precisava, irmãos, fazer o melhor para sua família. Só que, na realidade, ele precisava mesmo era da decepção. Ó, que interessante, não é... Porque só na decepção ele conheceria Jesus. Porque se ele tivesse, não estando lavando as redes, porque quando eles lavam as redes, eles estavam pensando em ir por mar de novo à noite. Ele precisava vencer, ele precisava superar. E tem muitas vezes, dentro da nossa vida, que você vai precisar da decepção. Porque a decepção vai fazer você conhecer. Aí ele chega lá, e tem um homem que ele já ouvia falar, que fala assim, ó, empresta seu barco. Imagina, você está ali, aflito, decepcionado, e uma pessoa vai lá e te pede alguma coisa. É uma coisa simples, mas você não quer fazer. Só que Pedro, ele já ouvia falar de Jesus. Aí Pedro emprestou o barco. Que não é uma coisa simples? Não é? Não é uma coisa simples emprestar o barco? Não é? Não é uma coisa simples emprestar o barco? Eu posso ser sério com você? Você não tem emprestado o barco da sua vida para Jesus. Você não quer ouvir as palavras dele. Felizmente. Aí Pedro está ali ouvindo, concentrado. Sabe por quê? Porque quando você tem uma decepção, irmão, você não quer ouvir ninguém. Aí Pedro está ali ouvindo concentrado. Sabe como eu sei que Pedro está ouvindo concentrado? Porque depois que ele usa o barco, ele fala assim, jogue, vá ao meio do mar e jogue as redes de novo. Olha que interessante. Presta atenção. Uma pessoa que ela é tocada pela palavra da outra, ela vai fazer exatamente aquilo que a outra pessoa manda. Isso é psicológico. Fala, aquela palavra daquele irmão é diferente. Né? Eu vou fazer, porque você está me falando, porque eu estou aqui destruído. Eu já errei. Eu já falhei. Eu já, muitas vezes, estava sem o Senhor. Né? Falar um pouquinho de mim. Muitas vezes eu deixei minha família. Eu abandonei meus irmãos. Muitas vezes eu larguei estar ali na presença, pela convivência do mundo. Muitas vezes as pessoas me decepcionou e eu não tive misericórdia. Muitas vezes eu decepcionei as pessoas e elas me abraçaram. E ele fala assim, eu vou jogar porque é tua palavra. A palavra de Deus é diferente. Pedro, ele não jogou porque ele se sentia capaz. Sabia? Ele jogou porque ele conheceu aquele Jesus que estava pregando ali a palavra em todo dentro do seu coração. E quando ele joga, ele tem um milagre. Meu Deus. Olha como é que é. A decepção e a frustração de Pedro parou ali. Não foi? Mas sabe o que é mais interessante? Quando a gente anda perante essa palavra, a gente vê uma coisa tremenda. Sabe qual é? Pedro, ele abandona os peixes que ele acabou de ter pescado e segue Jesus. Olha a diferença. Vamos fazer a matemática. Quem aqui precisa de dinheiro? Faz que não. Irmão, eu preciso de muito dinheiro. Glória a Deus. Você está ouvindo? Meu coração hoje é limpo. Antes não era não. Você está precisando de muito dinheiro. E ele está precisando levar o sustento para sua família. Quem precisa levar o sustento para sua casa? Você acabou de ficar milionário com aquele monte de peixe. Você vai ter peixe para vender e para dar para sua família. Você vai abandonar? Não tem lógica. Mas com Jesus, até o que não tem lógica, até a decepção passageira com ele se torna um milagre. Sabe por que Pedro segue Jesus? Porque ele entende verdadeiramente. Aqui é só momentâneo. Mas com ele eu vou ter a vida eterna. A aflição e a decepção na nossa vida vai ter. Tem vezes que nós vamos trazer, tem vezes que é propósito de Deus, tem vezes que a gente que não vigiou, né? Que nem a historinha aí, tá gravado.
Amanda, não mostra para a mãe. Ela falou que quando melhorar ela vai me dar uma surra, então eu tô fugindo. A segunda é a aflição. É fácil estar no barco e ter aflição. Quem não tem? Às vezes você tem aflição pelo seu filho. Fala, meu Deus, eu não vou conseguir honrar. Nossa, eu tenho pequenas aflições, né? Na minha família eu estou passando um momento difícil com a minha mãe. Mas Deus falou, conte comigo, fique seguro. Porque a aflição tem que estar em Jesus. A aflição não tem que estar em mim. Porque eu sou falho, eu não tenho estrutura para receber a aflição. E essa passagem está em Lucas. E navegando eles, adormeceu Jesus. E sobreveio uma tempestade e um vento longo. Encheu de água o barco. Estava ali em perigo. E eles acordaram Jesus. Sabe por quê? Porque ele está no barco com aflição. Mas quem está com eles? Jesus. Jesus está lá sentado lá dormindo, né? Irmão, teve uma vez que a irmã perguntou, Jesus dorme no céu? Eu falei, irmão, eu acho que agora ele é Deus. Quando ele estava aqui na terra ele podia dormir, né? Mas eu acho que não. Mas quando chegar lá no céu eu vou perguntar para Jesus se ele dormiu no céu também. Se ele tirou um sono. Dormir é bom, hein, irmão? Meu Deus. E Jesus, ele está lá no barco da pessoa. E sabe o que é interessante? Está lá uma tempestade, você está lá na aflição. Meu Deus, como eu vou pagar a conta? Isso aí você tem que se preocupar, tá, irmão? Que crente tem que ser honesto. Meu Deus, como que eu vou fazer tal coisa? E Deus só mandando pessoa para te ajudar. Né? Interessante é que você vê isso até na Bíblia. Porque as pessoas sentem que é de Deus. As pessoas recebiam os apóstolos sem conhecê-los. Ouviam as palavras deles. Lucas, o médico, parou para ouvir Paulo. E Deus está mandando pessoa para te ajudar. E você está aflito. Você está meio... como que eu vou fazer? Tem vezes na minha vida que eu já passei aflição, irmão. Né? Com pessoas. Eu tinha um pastor que era abençoado, né? Eu gostava muito dele. Eu gosto, né? Só que, eu falo para ele, pastor, eu amo você. Só que eu não me envolvo com você. Sabe por quê? Porque você me traz aflição. Eu não gosto de quem me traz aflição, pastor. Eu gosto de ter a paz. Eu casei com a Tamires, ela tá ficando mais calma. Aí, ó, meu problema é aqui. Tem a Tamires e o Pablo. Porque o Pablo, quando ele tá sozinho, ele é benção. Quando ele tá com a Tamires, Amanda, meu Deus, fala, peraí que eu vou fazer. Você fica assim, ó, Edgar, passa o mesmo sofrimento aí. Somos irmão. E aí ele tá ali. E eu falo, meu Deus, mas quando ele tá comigo, ele é calminho. Eu falo, glória. Fala, filho, vem aqui. Minha tia vai estar aí. Eu falei, melhor não. Mas ele não traz a aflição. Você tá ali, E a criança, ela quer fazer. E até tem uns adultos que é pior que as crianças que quer fazer também. Só que tudo tem um tempo. Você não tem que se afligir. Por favor, né? E, né? E às vezes a gente vai falar com a mulher, você tá de boa. Aí você fica mais atribulado. Né? Aí você fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Uma vez, ó, mensagem, oi. Irmãos, ó, mulheres, já vou reverter essa cena aí, que o marido também traz uma tribulação, entendeu? Que eu não vou apanhar hoje, não. E tem vezes também que tem uns homens que é só pelo sangue do cordeiro, né? Na Bíblia tem homem. As mulheres tomando coragem lá, Débora mesmo, uma grande juíza. Baraque falou, não, fica na sua mão aí, ó. Olha o cara trazendo tribulação pra mulher. Só que eu acho que ele era mais sábio, né? Falou, não, Deus tá com ela ali, eu vou. Você tem que estar perto de Deus, irmão. Você tem que estar com pessoas que a aflição não é que não atinge. Mas a pessoa fala, você é feliz, a aflição não te atinge. A aflição me atinge sim. Só que eu sei que Jesus está no barco e que Ele vai controlar a tempestade. Né? A tempestade é para me moldar. Tem vezes que eu estou lá no barco assim, né? Que nem lá em Trindade. Eu estou assim, ó, o pastor Enilson, solta a mão. Eu falei, não solta. Eu estou segurando no barco. Né? Eu venci meus medos.
não solta. Eu falei, eu tô segurando embaixo. Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus, por favor. Ele tá ali e fala, meu Deus, abençoado, eu tô aqui dentro, aqui, ó. Eu tô aqui para falar com você. A aflição, ela não vai te atingir. Só que, qual que é a condição humana? Porque isso é sentimento humano. Se o barco afundar, eu pulo na água. Eu não sei nadar não, mas eu vou pular. Não, Jesus está no seu barco, calma. Alivia, respira. Porque isso é para te moldar. E interessante é quando ele vai responder aos discípulos. Ele responde no capítulo 25, né? Ele disse, onde está a sua fé? Né? Por quê? Porque tem vez que a situação faz a gente perder. E a fé é baseada em Jesus. Você está na palavra de Jesus. Não é Alan aqui, pessoa humana, que está ministrando uma palavra para você. Foi Jesus que me deu essa palavra para falar com você. Onde está a sua fé? Na dificuldade, na aflição. Meu Deus, eu vou perder tudo. Irmãos, se perder, o recomeçar também é de Deus. Fica tranquilo. Ele está no barco. E sabe o que é interessante? Eu provo para vocês que quem não conhece Jesus sofre mais as aflições. Porque o discípulo vai lá e acorda, certo? Respondeu, onde está a sua fé? Olha o que ele fala. E eles temendo e maravilhados. Ou seja, eles estavam com medo e maravilhados. Perguntaram, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Jesus com uma palavra parou a tempestade. É para mostrar os discípulos. Ele ia falar assim, eu estou com vocês aqui, queridão. Pode ficar tranquilo, Gustavo. Eu estou na sua vida. Essa aflição aí é para te moldar. O barco está difícil. Tá, irmãos? Tem coisa que você vai ter que renunciar. Eu falo uma coisa que eu aprendi com meu irmão, o Fábio, que era especial. Ele falava uma frase para mim que é a mais pura verdade. Ele falava assim, você não deve julgar ninguém. Quem tem filho, quem não tem. Quem faz o quê. Sabe por quê? Porque Deus, ele não julga as pessoas assim. Ele julga pelo pecado delas. Eu ficava assim pensando que você pode ser teólogo há 500 anos, irmão. Mas às vezes você tem que parar e ver que as coisas são simples. Aí eu falei, é verdade. Não posso julgar. Eu sei a aflição da pastora Lídia porque eu tive um irmão especial. Uma vez ele tinha muita vontade de ir no shopping, né? Eu falei, vou fazer isso pra ele. Foi difícil levar ele no shopping. Foi eu e o Ed era pequenininho. O Ed queria segurar a cadeira de qualquer maneira. Eu falei, ele vai cair aí, eu vou levar uma surra. Meu pai vai chegar, vai me bater também, eu vou apanhar de todo jeito. Mas, sabe quando a pessoa pede uma coisa pra você e você não consegue negar? Foi uma aflição levar ele pro shopping. As pessoas olhando, eu quase saí na mão com um cara que falou, o que é esse cadeirante aí? Eu enfiei a mão no cara lá, me seguraram lá no ônibus. Você só imagina você brigando no ônibus, o ônibus tava vazio. Tinha umas 50 pessoas, e nós assim, final de semana. Eu vou pegar ele, aí o cara falou, já tinha um policial lá, o cara já saiu com a arma. Eu falei, eu vou matar esse cara. Eu falei, meu Deus. Mas nós conseguimos chegar no shopping, irmão. Todo mundo vivo. E ele falou, vou no cinema. E, mano, foi uma coisa incrível, foi uma coisa maravilhosa. Mas teve uma tribulação para levar ele para lá. E aí, nesse dia ele falou, a gente não pode julgar as pessoas. E é difícil às vezes para nós, né? Porque a gente tem aquilo ali. Nós trazemos tribulação para a vida da pessoa. Mas nós não temos compreensão. Tem pessoa que é sua amiga de verdade. E a sua amiga de verdade vai fazer de tudo para que você esteja bem. Ela vai te falar a verdade. Tem pessoas que só querem o que você tem. Elas vão estar com você quando você está bem. Elas vão estar com você quando você está no auge. Dê valor mais para as pessoas que sempre estão com você do que para as pessoas de momento. E aí você vai ter menos aflição na sua vida. Aí eles falaram, quem é esse homem que até o mar obedece? Eles não conheciam Jesus de verdade. Ali está no começo do ministério de Jesus. Eu falo, e tem vezes que nós mesmos não conhecemos Jesus. Você não conhece o Jesus que liberta a família. Você não conhece o Jesus que tem como fazer. Porque você fala assim para Deus, Deus, toma minha vida em suas mãos. Mas acontece o problema, você já... Não, agora minha vida é minha. Deixa na mão dele, fica tranquilo. Se vir a luta, se vir um luto, se vir a morte, se vir a aflição,
você vai estar bem. Seja o exemplo para os seus filhos. Sabe por quê? Porque se você estiver tranquilo, seu filho vai estar tranquilo. E Pedro ali, ele fica maravilhado, porque ele sabe que verdadeiramente quem está no barco com ele é Jesus. Quem está no seu barco? Só tem às vezes só você. Sabe por quê? Porque você ainda não conheceu Jesus ainda. A partir do momento que você aceitou ele, ele está no barco com você. Você larga as coisas momentâneas para viver o total do evangelho. Você tem que renunciar. E aqui é uma renúncia todo dia. É renunciar todo dia o evangelho. É renunciar, é se dar todo dia. E às vezes as pessoas põem a mão na sua cara e falam: você não é crente? Cadê o milagre? E essa mesma pessoa te pediu oração. Eu vivi algumas aflições na minha vida. Deus tratou comigo também. E sabe o que é interessante? Eu entendo que tanto na aflição quanto na decepção, quem me salvou foi Jesus. Eu não tinha capacidade de sair por mim mesmo. O mais interessante é que tem uma passagem na Bíblia, antes de eu falar do medo, ela fala assim, que tudo, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe o que é interessante? Às vezes, você acha que seu Deus é pequeno. Não estou falando no que você profere na sua boca, porque proferir é fácil. Eu chegar aqui no público e falar: ó, Deus é grande, é fácil. Eu estou falando que, como eu falo para minha esposa, que o meu amor tem que refletir mais nas minhas atitudes do que na minha palavra. Né? Quem já veio trocando ceia com a minha esposa? As pessoas perguntam: o que você faz esse sinal aqui? Ah, isso aqui significa que o meu pensamento, as minhas palavras, o meu coração sempre estejam com você. Quando eu amo uma pessoa, eu cuido dela. Você pode ver, quando você ama uma pessoa, você ama o filho dela. Você ama ela. Você tem uma totalidade. Não é só o momento. A pessoa, ela não tem só amizade com você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que Deus está querendo tratar isso com muitas pessoas. Você está trazendo coisas e pessoas para a sua vida que estão te trazendo medo. Fala assim: você não é capaz. Né? Às vezes eu olho assim e falo assim: eu até posso não achar que a pessoa é capaz. Eu vou lá: eu acho que você não é capaz, mas eu vou estar com você. Eu acho que isso é loucura, né? A gente vive muito isso aqui. Dentro da Ágape, se você for um obreiro assim ativo, você vive muito isso. Pastor, eu acho que é loucura. Aí eu falo com o pastor Renilson fala: não, tá tudo bem, vamos fazer. Eu falo: meu Deus, o pastor Renilson é meu maior incentivador, porque o pastor, ele, não, isso mesmo. Eu falo, ah, meu Deus, eu falo: Jesus, minha palavra é sempre vamos orar. Quando eu vou orar, ele já está fazendo. Então eu falei: vamos seguir o barco, vamos fazer. É assim, segue. Mas sabe o que acontece? Também, se um de nós está ferido, o outro vai lá e nos levanta. Onde você tem uma igreja que as pessoas, elas param um tempo para cuidar do seu filho aqui, ó, no Acampa Dentro. Onde você tem uma igreja que discipula seus jovens. Onde você tem uma igreja que cuida da tua família, que fala com você. Se deixar, todo dia quer visitar a sua casa. Onde você tem uma igreja onde as pessoas, elas têm um amor e uma admiração sincera uma pela outra. Eu não falo assim: eu admiro você, e depois eu falo pelas suas costas. Eu falo assim: eu admiro você, eu estou junto com você, mas eu acho que você tem essas falhas. Irmão? Às vezes no barco, a gente tem que aprender isso. Que o importante não é os pertences que estão lá, e sim as pessoas. É igual no barco de Jó, né?
colocar mais um barco aqui. Primeira coisa que eles jogaram fora foi os pertences, porque eles sabiam que o importante era as pessoas. Mas tem um lá que está causando tribulação. E ele sabe que a culpa é dele. Isso que é interessante. Seja sincero, primeiramente com você, para você conseguir ser sincero com as outras pessoas. Tudo na sua vida vai mudar quando você parar de olhar na ótica pequena e começar a olhar na ótica de Deus. Isso porque eu acredito que você não precisa agradar a ninguém, mas você precisa conhecer pelo menos a si mesmo. O medo, irmãos, é o mais profundo do ser humano. Sabe por quê? Porque tem pessoas que elas têm medo de tudo. E tem pessoas que elas são valentes demais. Tem que ter aquela dosagem, né? Mas, às vezes, seu medo de perder não quer dizer que Deus não está contigo. Sabe por quê? Porque isso é uma condição humana, irmão. Você vai ter medo. Medo é normal. É ou não é normal? É, medo é normal. Tem pessoas que você está aqui, ó, ela está do seu lado, fala, vamos encarar, vamos. Aí você olhou para o lado, não está mais. Então vamos lá, eu e Jesus. Então tá tudo certo. Não precisa, irmão. Não precisa ser corajoso para mim, irmão. Não precisa mostrar para mim que você é bom. Primeira coisa, mostre a si mesmo que você é capaz de fazer alguma coisa. Mostre a si mesmo que você é capaz de, quando a pessoa te irritar, você, ó, pelo menos isso. Sabe por quê? Porque toda vez que você perde o controle, você esquece que Jesus, Ele está com você. E vamos lá falar do medo aqui dos discípulos. Que o foco é eles. E no barco, ó, Mateus 14, 24 a 26. E no barco já está... E o barco já no meio do mar, açoitado por ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, vendo o caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. É interessante, né? Tá ali na tribulação, fala, meu Deus. Tem vezes que a tribulação é tão grande que nós não conseguimos nem reconhecer o Jesus, nem as frases dele. O irmão tá lá conosco, uma ponte de Deus, você tá, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Que nada, irmão, você tá doido. Mas o medo também, ele contagia. Sabe por quê? Um falou, será que é um fantasma? E todos gritaram de medo. Você vê como é interessante? O medo, ele domina. Em muitas situações da sua vida, o medo te dominou. Ou não foi assim? O medo do novo. Irmão, eu sou cólero, né? As pessoas acham que eu sou sanguíneo, porque eu falo demais. Quando você tem muito irmão, você tem que saber falar demais, irmão. Senão você não consegue. Você não consegue atenção, isso é normal. E porque às vezes eu sou muito impulsivo, mas eu sou cólero. A pessoa que é cólera, ela é muito reservada. Tem coisas, irmão, que você pode ter certeza, eu não vou fazer. Minha esposa, nós estávamos lá na viagem, vamos de rapel. Falei, beleza, coloca meu nome aí. Eu cheguei no rapel, eu vi 90 metros. Falei, pode tirar meu nome. Opa, vou de escada. A escada estava, tranquila a escada. Mas tem coisas que eu não vou fazer, porque é da minha natureza. Como também tem medos lá que eu venci. Eu tinha medo de ser levado pela água, ela fez eu ir lá no rio. Que você tem que ficar com a cara debaixo da água, né? Tá maravilhoso. Aí o cara falou, cuidado com o jacaré ali, eu já... O instrutor do meu lado, eu falei, pelo amor de Deus, jacaré não. E ó, irmãos, eu fui tão sortudo, né? Que eu vi uma sucuri, né? A cobra passou debaixo, mas a cobra eu tava tranquilo. O jacaré eu senti mais medo. Eu já vi o filme lá que ele come as pessoas. Eu falei, não, jacaré não. Sucuri ela vai deixar. Mas não, e ele falou, quando ele falou cuidado de novo aqui, eu tava passando a ponte. Eu falei, meu Deus, esse jacaré aí tá me perseguindo. Irmão, eu fiquei com medo de jacaré, irmão. Duvido. E tem pessoa que tá rindo de mim, que também se tivesse lá, o ponto se bate, sobe no barco, sobe.
eu não saí da água. Eu não sei se foi pelo medo que eu fiquei travado, que eu não saí da água, ou foi porque eu enfrentei ele, mas foi uma dessas duas coisas. Eu acho que foi porque eu enfrentei, porque eu consegui ainda dar umas batidas lá na água para sair de perto da boia. E meu Deus. E o cara falou, não, e chegou perto do final e falou, não, o jacaré já tinha passado. É que eu não vi, eu falei, quase que eu falei, instrutor, eu vou te jogar na água de novo, sem os equipamentos, hein? Meu Deus. Mas a gente tem medo. E o medo, o que acontece? O medo vai contagiar as outras pessoas. A hora que eu vi a cobra passar, tinha umas crianças ali, eu ia gritar, porque é um feito lá ver aquele animal, uma sucuri lá. E eu ia gritar, eu vi as crianças, eu falei, se eu gritar as crianças, as mães desesperam. Que tinha um grupo na minha frente, né, que era só de criança e mãe. Aí eu falei assim, não vou gritar, porque eu sei que o medo contagia, às vezes a gente está aqui, você está forte, você está conseguindo, mas o seu medo está contagiando as outras pessoas. Se você não quer avançar, é você que não quer avançar e você está segurando os outros. E o interessante disso é que o único jeito de passar o nosso medo é enfrentar. Sabe por quê? Porque Jesus fala, fica tranquilo, sou eu. Eu quero falar duas situações aí, antes de Jesus falar que sou eu. Primeira coisa, ele pega e eles mandam os discípulos irem ao outro lado da margem. Sabe o que é interessante? Olha o texto, eu já li aquele texto várias vezes. Quantos barcos tinha ali? Porque Simão tinha um barco e João tinha um barco. Simão tinha um barco e Tiago tinha um barco. Só que só estava um barco ali. Como Jesus vai chegar do outro lado se ele não tem barco? Não, lógica. Mas sabe o que a profundidade desse texto nos traz? Que eles já conheciam que era que estava mandando eles fazer. A gente já conhece. Nós temos medo. Quem aqui tem medo? Não, ser sincero, eu tenho medo todo dia. Mas eu já conheço quem mandou eu fazer. Eu já tenho experiência com ele. Eu já passei algumas coisas, né? Com ele. Então eu já conheço. Então quando ele me dá uma ordem, o que eu vou fazer? Obedecer. É capaz do meu pastor falar assim, faz tal coisa, e eu estar com medo. Só que eu sei que é Jesus com ele. Então eu vou lá e vou fazer o quê? Fazer. Depois, se eu superar, falar, Renata, você fez eu fazer aquilo ali, ó. É pastorzão Renilson, né? E você fez eu fazer. Só que quem foi que mandou? Quem que deu a ordem? Quem que tem a palavra de vida eterna? É Jesus. E sabe por quê? Eu fiquei analisando, será que eles não pensaram? Não, eles sabiam quem foi que mandou. E quem foi que mandou vai dar um jeito de fazer. E qual foi o jeito de Jesus? O jeito de Jesus foi demonstrar um milagre na vida desses homens. Eu já vi pessoa curar. Eu já vi, já aconteceu comigo. Deu curar pessoas. Eu já vi pessoa orar e o céu se abrir. Eu já vi, eu tive essa experiência, é minha, é empírica. Mas eu nunca vi um homem andar sobre a água. Imagina que coisa fantástica, sabe por quê? Porque para Jesus era normal, ele estava andando de boa lá. Aí Pedro, ainda com medo, ele fala, se é o Senhor mesmo, vamos lá. Se é o Senhor mesmo, repita comigo. Se é o Senhor mesmo, faz com que eu vá contigo. E é difícil, sabe por quê? Porque se você não conhece Jesus, como que você vai saber quem é Ele? Está profundo dentro de nós isso. Eu tenho medo, mas o jeito de eu superar meu medo é eu enfrentando. Eu vou andar sobre as águas ali, a maré está, ó. E sabe o que é interessante? Às vezes a gente critica muito Pedro, né? E eu já vi muitos pregadores criticar que era só manter o foco em Jesus. Não é verdade? Para Pedro vencer, ele precisava manter o foco em quem? Se no barco, lá atrás, ele já ficou com medo do barco afundar, imagina ele andando sobre a água, olhou para o pé, olhou para o lado da ventania, até eu tinha temido. E sabe qual que é o seu maior erro? O nosso, eu vou colocar assim. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, ela tentou.
A gente fala, se fosse eu tinha conseguido. Então por que você não fez, abençoado? Às vezes eu critico as pessoas porque às vezes ela até mudou de igreja, mas você não sabe o que ela estava passando lá, queridão. Porque o foco de todos nós tem que ser Jesus. Só que a gente fica se embaraçando com as coisas dessa vida. Às vezes é um momento. Eu lembro, né? Uma historinha aqui. Quando o Pablo ele era bebê, ele tinha uns 2 anos. Eu, irmão, eu sou o cara do sono. E onde encosta eu durmo. É batata. Eu ficava com meu pai no hospital, meu pai, ninguém consegue dormir. Eu falo, pai, me deu um lugar, eu já... Maravilha. Aí, eu ficava dormindo só na beliche, que tinha uma beliche. Eu dormia na parte de baixo. O Pablo, ele subia. Vinha aqui, ó. E aí, ele queria brincar comigo. O que ele fazia? Ele pulava no meu peito. Toda vez que eu acordava, era... Imagina o susto. Só que eu não conseguia ficar nervoso com ele, que ele começava a rir. Eu falo, meu Deus, e se ele fazer isso hoje, ele arrumou a cabeça. Mas, agora tem 34 quilos, né? Antes tinha 10. Aí aquele era um momento, ele ficava feliz. E sabe o que é interessante? Às vezes quando a pessoa está tranquila, ela passa tranquilidade para nós. Tá tudo bem. Você sabe que não está nada bem, mas é verdade. E aí Jesus faz o quê? Como Pedro não consegue ir até ele, ele vai até Pedro e estende a mão. Fala, Pedro, você tem pouca fé, mas vem aqui. E Pedro andou todo o caminho sobre as águas com Jesus. Quando você está aflito, ou quando você toma um susto, ele está aqui, ó. Ele fala, Murilo, eu te conheço. Rodrigo, eu te conheço. Alan, eu te conheço. Fui eu que te coloquei aqui. A nossa vida vai ser fácil. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de quebrar. Muita. Irmão, se você me ver na rua, vai falar assim, sempre alegre. Só que eu pedi uma coisa para Deus, quando eu voltei para Jesus, eu falei, Deus, que quando eu pisar na tua casa, se for o Senhor que falar comigo, toca meu coração, eu me tornei uma pessoa mais emocional. Irmão, teve uma época na minha vida que até se as pessoas falassem mais alto comigo, eu dentro da igreja eu começava a chorar. Mas é porque ele viu que eu estava no lamaçal do pecado e ele estendeu a mão para mim. Falou que me amava. E até hoje ele está caminhando comigo de volta. Um dia vai chegar ao céu. Eu falo, você está lá comigo. Eu não sou muito perfeito, né? Quem é? Mas pode ter certeza, eu te amo muito, Jesus. É na dificuldade, ele nunca, desde esse dia, parou de falar comigo. E é poucos, porque eu te conheço, só o externo, mas ele te conhece na profundidade. O medo, ele pode nos paralisar. Ele pode acabar com o que nós somos realmente. A gente tem medo de perder nossa família. A gente tem medo de perder essa mulher. A gente tem medo de perder nossos filhos. A gente tem medo de perder nossos irmãos, nossos pais. E isso vai nos consumindo aos poucos. Mas ele vai falar, pode ficar tranquilo, sou eu. Vem. Fica tranquilo, sou eu, vem. Fica tranquilo, sou eu, vem. E quando você não conseguir mais, eu vou pegar na sua mão e vou te levar. Pode jogar pedra em mim, pode falar que eu não sei falar direito. Isso é uma dificuldade minha, eu entendo. Eu tenho dificuldade de aprendizado. Só
que eu sei o Jesus que eu tenho servindo. O que eu prego aqui, eu prego lá fora, porque o meu coração está com Ele. E eu sei que ainda eu preciso ser moldado. Eu preciso ainda. Os irmãos às vezes falam, você é tão forte. Eu fui levar minha mãe no hospital, né? Eu sou mais tranquilo. E ela teve que fazer um catéter, uma sonda. E quem foi com ela? Fui eu. Ela só me xingou uma vez, irmão. Eu ganhei. Uma vez só, tá tranquilo. Dona Amélia, se ela puder te agredir lá, e ela não queria passar na nutricionista. Dona Amélia é difícil, hein? E aí eu tô lá com ela. E a bicha é brava. Mas teve uma hora que ela falou, eu tô cansada. Ela colocou a almofadinha dela aqui, deitou no meu colo. Pegou meu braço para fazer um carinho nela. Até as pessoas mais duras podem ser quebradas. Porque quando a pessoa confia em você, ela vai fazer o máximo para você estar perto dela. Ela pode te xingar. Tem pessoas na minha vida, né? Difíceis. O nome dela é Amanda. Tem pessoas na minha vida difíceis. Mas a gente se conhece tanto que minha irmã me viu uma vez, no olhar. Eu não tenho isso com irmão nenhum meu. Ela sabia que eu estava passando problema na minha casa. Ela nunca me liga. Ela só me liga para falar do Pablo ou outra coisa assim, né? Sobre mãe. Aí ela me ligou, ela falou, o que aconteceu? Por que você está assim? Tem pessoa que te conhece no profundo. Ela te conhece no olhar. Eu falei, eu tô assim, tô passando uma dificuldade no meu casamento. Olha, já teve intimidade assim com a pessoa? É os que mais brigavam quando era mais novo. Pode ficar tranquilo, vão se dar melhor quando ficar mais velho. Mas no olhar, nós se identificamos. Sabe por quê? Porque nós somos irmãos. E aqui nós temos um laço. E poucos têm. Muitas vezes eu tive que ajudar ela e muitas vezes ela teve que me ajudar. Se envolvemos em confusão um pelo outro. Muitas vezes. Só que sempre que a situação estava difícil, um olhar mudava tudo. Eu espero que vocês tenham isso com alguém. Com seu cônjuge, com seu irmão. Eu tenho isso com a Tamires. E é complicado a gente chegar num patamar da nossa vida e a gente começar a se esquecer das pessoas, né? Porque às vezes você chega e você se esquece de quem te ajudou verdadeiramente. Você traz, posso ser intransigente agora? Vocês me permitem? Fala sim ou não? Às vezes você traz pessoas que é por status. Mas os amigos verdadeiros estão aqui. Porque o amigo verdadeiro, ele vai chegar, igual o pastor Renilson, as pessoas acham ele grosso. Ele vai chegar e vai te falar a verdade. É verdade. Mas acha? Mas sabe o que é? Semana que vem ele vai pregar e ele vai dar uma em mim. Mas sabe o que é interessante? Ele é o melhor amigo que você pode ter. Sabe por quê? Porque ele vai te falar a verdade. O Rodrigo às vezes é também meio duro, o pastor Murilo, né? É uma pessoa meio dura, né? Só que, o que acontece? Eles são pessoas que vão te falar a verdade. E tem pessoas que preferem ficar com a mentira do que com a verdade. Porque a mentira vai lá e trabalha seu ego, a verdade não. E tem que ser verdadeiro, irmão. Tem que ser verdadeiro, sabe por quê? Porque essa amizade você vai levar para a vida inteira. A pessoa que te fala a verdade é uma amizade que você vai levar para a vida inteira. Tá ruim. Tá bom, dá para melhorar, né? Minha melhor e maior aliada é minha esposa, né? Ela sempre fala para mim quando eu tô errado. E quando eu tô certo, ela também fala que eu tô errado. Eu não consegui entender isso. Mas eu tô evoluindo, entendeu? Eu tô evoluindo. Quem tá evoluindo também? Irmão, e dica. Olha, ouve ela, dá atenção para ela, entendeu? Mesmo que você tá de saco cheio. Deus, obrigado pela mulher que eu tenho. Deus fala, todo dia dá graça.
O que você está fazendo? Estou orando aqui. Mas você não fala que está orando. Irmão, Irmãos, mas é igual eu falo para você, a mulher, ela vai te moldar de uma maneira que nem a tribulação te molda. Então fique com ela, é Jesus que pôs ela na sua vida. Foi Ele que escolheu para você. Nossa, irmão, é verdade, é verdade. Irmãos, para mim, o pior desses sentimentos é a perda da esperança. Porque quando você perdeu a esperança, já era. Eu gosto de uma frase de Martin Luther King. Eu vou ler para vocês. Devemos aceitar a decepção finita. A decepção vai se passar. Mas nunca perder a esperança finita. Olha o que é interessante. A gente pode aceitar a decepção. É normal a decepção dentro da nossa vida. Irmão, se você não se decepcionar, se você não passar essas fases, você não será moldado. Quem quer ser moldado por Deus? Entendeu? E toma cuidado para você não ficar no meio do caminho. Porque às vezes é Deus te tratando e você... ou você mesmo que trouxe a tribulação para a sua vida, né? Para analisar, reflete sobre isso. E sabe o que é interessante? Aqui eu falei sobre os discípulos. Nessa última aqui eu vou falar sobre um discípulo especial. Que é Paulo. Um homem... Irmão, eu sou a lista do Novo Testamento. Eu já estudei e li o Novo Testamento várias vezes. Eu nunca vi esse homem com um medo não aceitável ou uma aflição não aceitável. Apanhou, foi morto. Ou foi morto, lógico que ele foi morto, né? Apanhou, foi acusado de morte, foi caluniado. E tudo de matar, perdão. E tudo isso foi para que o evangelho crescesse sobre a vida dele. Mas tem uma cena que esse homem tem medo. Eu descobri na Bíblia, irmãos. Tem na Bíblia, Atos dos Apóstolos, 27, 23 e 24. Paulo, vou contar o contexto para vocês. Ele está indo até Roma para ser julgado. Ele não estava com medo do julgamento. Mas, irmão, o que aconteceu? Houve uma tempestade, que é sempre dentro da nossa vida. A gente às vezes está de boa. Estou viajando. Aí você está viajando. Quem gosta de viajar de avião? Toda vez que eu vou viajar de avião, vou contar um negócio para vocês. Tem uma turbulência. É um negócio impressionante. Se não é na ida, é na volta. E eu pego Eu pego os piores aeromoça, que eles começam a falar. Aí o capitão. Ele começa a falar, estamos passando por uma tribulação. Só que ele fique tranquilo. E aí ele fala, estamos passando por outra tribulação. Fala, esse cara não tem o que fazer, não? Eu já estou prestando atenção. Já está assim, ó. Eu já sei o que está acontecendo. Fica quietinho. Eu juro para você, se eu não tivesse tanto medo de tirar o cinto lá, eu ia falar as verdades para ele. Toda hora. Eu vou esperar. Nessa última viagem eu falei assim, ó. Vou esperar ele do lado de fora, ele vai ver que eu vou falar, que eu já... E eles ficam toda hora. Estão passando por outra tribulação e falam, meu Deus. Agora imagina, eu falo. Imagina a dificuldade no barco. No avião eu estou lá, eu fecho o olho e já era. O barco está balançando. Balançando e você está lá dentro. Né? E você é prisioneiro. Então, você está na parte inferior do navio. Onde entra mais água? Parte inferior do navio. Que a água vai entrando e ela não tem onde sair. E aí todos estão desesperados lá. E o interessante é que Deus, Ele manda um anjo para falar com Paulo. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, que sou eu, e o servo do Senhor, ou você que serve o Senhor, né? Porque eu peguei uma tradução meio... Que o Senhor esteja contigo. Paulo, quem era o homem que ouvia mais Deus na Bíblia? No Novo Testamento, quem é o homem que mais ouvia Jesus? Jesus falava com ele, dava revelação para ele,
guiava ele e Paulo. Certo? Quando a gente perde a esperança, Deus mandou o que para falar com ele? E ele falou em Gálatas: nem se o anjo do céu vir te revelar o teu evangelho, você aceita. Olha a intimidade que o cara tem com Deus. Deus precisou mandar um anjo para falar que Deus era com ele. Intimidade. Perdeu a esperança. Deus precisa mandar um anjo para falar com você. Às vezes você não se sente perdido. Sabe quando você entende que você perdeu totalmente a conexão com Deus? Quando Deus precisa não falar diretamente com você, mas utilizar outras pessoas. Paulo está com tanto medo que Deus precisa mandar um anjo. E ele está vendo que o anjo, se você vê um anjo, você não vai achar que é milagre? Não, eu sirvo o Senhor e o Senhor está contigo, Naldinho. Às vezes a gente está vivendo um milagre e a gente está, meu, que tribulação. Meu, que luta de Deus. Vai para o seu quarto, eu quero falar com você. Essa situação que aconteceu, eu quero falar com você. Mas você está tão assim que você não consegue ver a realidade. Quem de nós já não passou momentos assim? Teve um momento da minha vida que eu achei que eu ia morrer, irmão. Alguns, né? Só que esse aí foi implícito. Só que eu tinha perdido tanto minha fé que eu não tinha mais para onde correr. E o interessante é que Deus tocou pessoas ali para me libertar. E eu fiquei super contente com aquilo. Só que o interessante, Deus falou com todas aquelas pessoas que estavam ali, mas não falou comigo. Sabe por quê? Porque eu já tinha perdido a esperança. Quando você perde a esperança é difícil. É complicado isso aí. Porque na perca da esperança, a gente não tem mais o que agarrar. Às vezes você se agarra no seu marido, no seu filho. Mas quando você perde a esperança, a única coisa que nos resta, às vezes, no nosso pensamento é a morte. Perdeu tudo. Você não tem mais. Ou é vencer, ou é morrer. E muitas vezes na minha vida foi assim. Ou era superar, ou era morrer. E sabe o que é interessante? Eu conversando com meu irmão mais novo, o Ed, falei, quando eu estava no mundo eu tinha medo de muitas coisas. Eu tinha medo de morrer em qualquer situação. Já enfiaram a arma na minha cara, já me sequestraram, já fizeram uma calúnia, tentaram me prender. E eu sempre me livrava, né? E eu não entendia isso. Hoje eu entendo que era Jesus. Aí eu tive uma crise por causa da diabetes. E meu coração parou no hospital. Aquele dia eu não tinha medo de morrer. Aí os médicos, eles ficaram abismados. Só estava eu e meu irmão. Meu irmão começou a chorar. O Ed. Aí eles chegaram, primeiro eletrocutaram. Eu reagi, ele falou, você parecia tão tranquilo. E a gente já viu um amigo nosso morrer, né? E a cara de tribulação dele. E você parecia tão tranquilo. Falei para ele, antes, eu já estava na igreja, irmãos. Antes eu tinha medo de morrer, agora eu não tenho. Eu não tenho, sabe por quê? Porque eu sou conhecedor da palavra, se eu morrer eu ia para o inferno. Hoje eu sei que eu estarei com o Pai lá. E sabe o que é o interessante? Sempre Jesus esteve comigo. Aí, irmãos, o que acontece? O barco quebrou. E o que a gente faz quando o barco quebra, se o barco é nós? Vamos nós. O que a gente faz? O que você faz quando o barco quebra? O barco é você. Quebrou, já era. Pode ficar tranquilo, que até aí ele tem um milagre. Você perdeu a esperança, você não está confiando em si mesmo, você não está confiando nem em Jesus. Eu acho que o melhor você tem que confiar em Jesus. Mas se você é falho, você é pecador, eu sou falho, eu sou pecador, entendeu? Às vezes eu acho que uma coisa é certa e não é. Mas quando você está com Jesus, é diferente. Paulo, ele vai ali e Paulo se acalma.
O anjo não precisa mais falar com ele. Os soldados falam que vai matar todos os homens aí, é o capítulo 43. Para que eles não fugissem. Quem acalma os soldados quando você lê? É Paulo. Paulo acalma os soldados, leva o pessoal para a praia. E ele está de boa, Paulo. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo era algo para Jesus moldar ele. Que até a perca da esperança é algo para Jesus te moldar. Sabia? Muitas vezes na nossa vida, a gente vai tomar porrada mesmo, irmão. E é o que eu falo para as pessoas. Você tem que tomar cuidado. Não é com quem está te dando porrada, é com o lutador que está do seu lado. Porque às vezes se ele cair, você distrai, você cai junto. Paulo não, Paulo foi um companheiro. Falou, vamos aqui, ó. Pastora Lídia, vem aqui, vou cuidar de vocês, vocês são minhas ovelhas. Pastor Renato, vem aqui, eu vou cuidar de vocês, vocês são minhas ovelhas. Pastor Renilson, pastor Murilo, vem aqui, eu vou cuidar de vocês, vocês são minhas ovelhas. Não precisa se desesperar. Está no meio do mar, está difícil, vocês acabou de sofrer um naufrágio, mas fica tranquilo. Eu não tenho capacidade nenhuma de ajudar vocês, mas o Jesus que está comigo, que o anjo falou lá, tem. E ele chega na praia. E Paulo está ali, eu vou resumir a história. Paulo está ali, irmão, e ele é picado por uma serpente. E sabe o que é mais interessante? As pessoas que estão lá falando, não, com certeza Paulo vai morrer, não vai sofrer nem seu julgamento. Tem uns que acham que a morte para certas pessoas é livramento. Nesse caso, era ruim. Porque o nome do Senhor não seria glorificado se uma cobra tivesse picado ele e matado ele ali. Aí, sabe o que Paulo faz? Ou quando a sua esperança volta. Se uma cobra te picar, o que você faz? Eu vou correndo pro médico, eu aprendi lá no projeto de boia. Mas tem pessoas que vai ficar desesperadas, arranca o dedo, arranca a cabeça, assim, vai de tudo. Porque ela tá com medo do veneno da cobra. Paulo, ele sacode a mão. Olha para você ver, o homem sem esperança, o anjo precisa falar com ele. O homem com esperança, a morte é certa. Só que ele sabe que o Jesus que está com ele faz milagre, ele só sacode a mão. Às vezes, vamos trazer no âmbito espiritual, sua família não prosperou porque você não está profetizando. Às vezes, as coisas não estão indo para você porque você está buscando mais as coisas dessa terra do que Jesus. Se o veneno estiver no seu sangue e você morrer, isso vai ser para a glória de Deus. Mas pode ter certeza que se você tem a esperança nele, só sacode a mão que tudo vai embora. Podemos ser diferentes como pessoas, mas todos nós compartilhamos esses 4 medos. Mas eu só não falei sobre os medos aqui, que é interessante. Eu falei sobre também a esperança e o milagre. Porque todo medo tem sua contraparte. A decepção é o acolher. A aflição é a paz. O medo é a coragem, mas muitas vezes é o alento. É alguém estar com você e deitar no seu colo. Você poder falar que o ama. Eu amo vocês. Né? Eu amo minha esposa. Eu amo o Pablo, que foi entregue a mim. E a esperança. Quando sua esperança estiver em você, você não vai conquistar nada. Você não vai superar nada. Sabe por quê? Que você está confiando muito na sua capacidade. A sua esperança tem que estar nele. Porque quando você tem um alvo, você só caminha em direção. Queria que vocês se possam de pé, fazer uma oração para encerrar. Cada um de nós entenda que Jesus, Ele trata os nossos corações. E quando você tiver qualquer um desses sentimentos ou qualquer aflição na sua vida, você vai para o seu quarto, dobra seus joelhos e busca intimidade com Ele. Pai,
mesmo aqui, Senhor, eu me entrego totalmente a Ti. Senhor, cada pessoa que está nesse lugar, Pai, alguma vez na sua vida sofreu um desses sentimentos, Senhor, mas aqui, Senhor, não foi para demonstrar que elas são capazes ou superiores, mas foi para demonstrar que em cada momento é o Senhor que esteve com elas. Senhor, que como Davi, Pai, possamos cumprir a nossa palavra, que, Senhor, que a dificuldade que bater na nossa porta, Pai, seja para glorificar o Teu nome, e que, Pai, em cada batalha e em cada luta, Pai, podemos entender que é o Senhor que tem guiado o Teu povo. Não nos deixe desanimar, não nos deixe, Senhor, cair em armadilhas, mas, Pai, se for para nos moldar, Pai, toca em nós, porque assim verdadeiramente saberemos que o Senhor é um Deus na nossa vida. Que cada um que tem tido uma aflição, que cada um, Senhor, que tem tido uma decepção, que cada um que perdeu sua esperança, até aqui mesmo dentro da igreja, cada um que tem medo, possa vencer e superá-lo, porque, Senhor, em primeiro lugar, sabemos que o amor vem de Ti. Obrigado, Pai, por esse mês, Senhor, que o Senhor tem posto, Pai, essas dificuldades para mim ser mais dependente, porque, Senhor, eu não vivo por palavras humanas, mas, Senhor, eu vivo pelas palavras de vida eterna que saem da boca de Jesus. Anarasta manabashei, anieshire vaerehechie, naesti maraeves, rahai shaela eremearete vesai. É o Senhor que tem tirado pessoas da sua vida e você vem trazendo de volta. Narastu aragarra shaerai, araeshaerai, aesou. É eu que tenho colocado situações tarai sharahai para te moldar, marabashai, mas você não tem me procurado. Rabashura bahai, arasherai, araushei. Essa situação só vai passar quando você me procurar, mas tenha certeza que é eu que irei fazer a minha vontade, porque ela é melhor que a sua. Pastora Lídia. Glória a Deus, aleluia, que palavra boa. Esse relógio é seu, Alan? Aleluia, glória a Deus. A palavra falou com você? É bom ter Jesus no barco, né? Mas e quando você não deixa Jesus entrar no barco? Às vezes Jesus quer participar do seu barco e você está sempre pedindo um tempo, sabe? Ainda não é hora, Jesus. Espera um pouquinho mais. Uma hora eu vou abrir a porta do meu barco para você entrar. E o tempo vai passando e às vezes a maré está querendo te submergir.